entrevista com Isadora Ravena. Isadora, a gente começa as entrevistas normalmente perguntando como cada um encontrou o autor ou a autora, né? Mas eu vou fazer uma pergunta diferente, assim, né? Eu li a sua dissertação, li o seu TCC, e o teu trabalho ele não é um trabalho de comentário sobre o autor, você produz com o autor algo, você cria algo, fabula algo, né? Então, eu queria mais ouvir como é que você chega a, no mundo das artes, né? Assim, você fez uma graduação em Tiago. teatro, né? Assim, como é que foi a tua entrada no mundo das artes? Tá. Aí eu vou falar um pouco sobre o que tu não quis falar, que é sobre os autores. Tá Não, bom. mas isso é legal de falar, porque A é, gente vai falar dos você autores. lê um pouquinho da minha dissertação, né? Passou por alguns trabalhos. Eu tinha acabado de sair da graduação em teatro. E na graduação em teatro, eu produzi um TCC que foi muito criticado pela banca, no sentido de não ter autores de teatro. Não, quase não ter autores que falavam que eram da arte, ou que eram considerados pensadores em arte, assim. Tinha um ator e tinha Só cantor. tinha Arthur. Aí eu começo falando isso na dissertação, né, Uhum. sobre esse outro trabalho. Só tinha Arthur. Acho que só tinha Arthur. No cantor, né? Canto não tinha. Canto entrou no mestrado, eu Ah, acho. E eu dizia que só tinha Arthur, porque Arthur pra mim era travesti, né? E foi uma confusão enorme dizer isso, assim. Mas a minha entrada na arte, ou entender que eu estava, né, produzindo, começando a produzir algo, para entrar em sistemas de arte, não sei, né? Para entrar, para começar a entender arte como linguagem, né, ali, ou como modo de fazer, como uma possibilidade de campo de estudo de trabalho acontece de forma formal, assim, ou enquanto virada mesmo na minha vida, quando eu já tinha vindo para Fortaleza. Eu sou do interior, né, sou de Uruburetama, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui de Fortaleza, uma cidade com 20 mil habitantes. Eu tenho, né, muitas pessoas na família que trabalham com arte. Tenho uma tia que foi diretora do Teatro de Alencar por muitos anos. Minha mãe também é artista, assim, embora passou um longo período sem produzir, né, mas é arte da pintura. Então tem uma coisa ali, arte e educação na família. E quando eu chego em Fortaleza, termino o ensino médio e depois entro na faculdade de agronomia. Assim, que só muitos anos depois eu fui entender mais ou menos, ou pelo menos arriscar entender por que que eu entrei na agronomia. Vou falar sobre isso também. Eu estava na faculdade de agronomia e comecei a fazer o curso de princípios básicos para teatro, né? Tinha essa tia que na época ainda era diretora do Teatro Zé de Alencar, que é a Isabel Gurgel, e ela me convidou para fazer. Então, é um curso muito conhecido na cidade, assim, que várias pessoas do teatro começaram a sua carreira, a sua vida ali naquele curso, né? Um curso gratuito de equipamento do Estado, e foi paralelo à graduação em agronomia, assim. Eu já estava ficando muito, fiz 2 anos de agronomia, que depois foram ficando cada vez mais saturantes, assim, né? Era muito diferente daquilo que eu pensava que seria o curso. Então, eu fui achando super que era uma coisa, agroecologia, eu vou permacultura. Me deparei com disciplinas assim, horrorosas, com uma grade toda pensada para o agronegócio. Eu disse, não quero ficar aqui, isso que está me adoecendo. Então, fazer o curso de teatro ali naquela época foi algo de muito refúgio, né? Foi muito importante, não só pelo que o curso propunha, mas o curso de teatro, um primeiro contato com o teatro, enquanto espaço de fuga mesmo. E aí emendou, né? Em 2016, entra na graduação de teatro e debando para as outras linguagens, começa a entender que isso ali não ia ser aceito no teatro de bom grado, e começa a experimentar muita coisa, fazer muita coisa. Acho que é isso, assim, ai, gostoso lembrar. Então, Isadora, interessante você falar isso, porque às vezes a gente tem a impressão que o mundo das artes é um mundo isolado, à parte do resto da vida em sociedade, né?
e que no mundo das artes a gente vai encontrar muitos dos problemas que a gente encontra na vida em sociedade, sobretudo nesse mundo neoliberal que a gente está, né? E você faz uma crítica às artes nesse sentido na sua dissertação, ou seja, da gente pensar que a arte também está nesse mundo, ela também reproduz uma série de violências, de exclusões, né? Então, a primeira pergunta foi como você entra no mundo das artes, mas como você vê esse mundo das artes dentro dessa série de questões, de problemas? Nem sempre a arte é só resistência, né? Nem sempre a arte é só algo alternativo, né? Diferente de muitos pensadores, assim, eu acredito que seja melhor até falar, às vezes, a arte de resistência. Porque, de fato, assim, pensar em arte enquanto sistemas, né, como pensar em qualquer linguagem, é pensar em um mundo, né? Então, um mundo, um sistema que está dentro de outros sistemas e que reproduz e que configura, não só reproduz, mas configura e acaba muitas vezes por sustentar esse mundo tal qual ele é, enquanto violência, né? Então a gente não vai dizer que tudo que tudo que existe é produzido de uma forma muito violenta está fora desse mundo, né? A arte não per si, esse lugar eu acredito nisso, assim, né? Que a arte que se fez enquanto mundo ocidental ou ocidentalizado, que chamou assim, com esse nome, inclusive, de arte, não é per si, não existe ali uma origem ou um cerne dela que seja de resistência no sentido de resistência a um tipo de sistema violento, entende? Ou a um tipo de violência específico, assim. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, é difícil, não fácil entender. Quando a gente pensa, por exemplo, eu acho que a arte, ela tá muito, o perigo da arte, talvez, e é sempre perigoso, inclusive, falar de arte de uma forma singular, né? Como é perigoso falar sobre tudo, mas, enfim, faz parte. Eu acho que o perigo dela está muito, muito mais no lugar do risco em relação às certezas que o restante do mundo produz. Uhum, Então, às vezes, isso vai de encontro até movimentos que a gente considera progressistas, por exemplo, uhum, né? Porque é um campo que vai ter seu modo próprio de produzir coisas específicas também, né? Que vai trabalhar, pelo menos, com campos específicos da vida humana, humana do corpo, né? E que vai mexer para mim no campo onde essas certezas, essas verdades, daquilo que a gente constrói, inclusive enquanto movimentos de esquerda, por exemplo, vão se ver postas muitas vezes em xeque, que é esse mundo sensível, onde é aquilo que a gente construiu, onde essas certezas que a gente construiu, elas são todas, parecem ser todas temporárias, né? Parecem ser todas, não sei, elas podem ser colocadas em xeque. E aí, nesse lugar do perigo, para mim, há uma resistência, que é diferente do que a gente tem entendido, né? De um ensejo, por exemplo, de pensar, a arte salva. Salva, mas ela pode salvar diversas pessoas, que inclusive significa, ao mesmo tempo, matar diversas pessoas, matar diversos desejos, matar diversas vontades de mundo, né? uhum. Eu tenho preferido pensar assim, até para eu ficar, fazer as pazes com esse modo de fazer. E entender que às vezes ele é muito contraditório, né? E a gente fala, que a gente gosta do contraditório, mas a gente tem medo. A gente tem medo de assumir nossas contradições, né? A gente tem medo de ver que os lugares que a gente alcançou, enquanto às vezes que se tornam motivos de vida mesmo, né? Vão sendo às vezes colocados em xeque e às vezes não fazem sentido para mim, ou fazem com que eu sinta, com que eu me mova, mas eu não posso pensar só em mim, aí eu vou ter que pensar em todo o público, e aquilo não tem como mover o outro, e aí me deparo de novo com essa questão do outro, sabe? Uhum. É muito, muito engraçado, assim, né? Eu estava há pouco tempo dando aula na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. E eu lembro que estava na época que os bolsominions estavam fazendo aquelas paradas estavam tampando as estradas com os caminhões, né? Estavam fazendo greves, caminhões, tudo. Eles estavam lá parando
Acho que são dois movimentos diferentes. Enfim, os bolsominions estavam tampando as estradas. E aí eu lembro que eu estava dialogando com os alunos do Parque Lage, de artes visuais, e eles falaram sobre aquilo que Rancière pensa de arte como aquilo que interrompe, aquilo que rompe, que é o pensamento também que vai estar presente nos diários do Brecht, é, nos diários de Moscou, né? Esse pensamento que ele vai produzir a partir de Cézanne, de artes, de que arte é aquilo que rompe, aquilo que é como uma barricada, aquilo que atrapalha o teu caminho, que tu não consegue passar a partir dali. Aí um aluno me perguntou, professor, você está dizendo que arte é isso, que isso é político, que é esse tipo de arte que é político? Então você está dizendo que o movimento desses bolsominions é político, porque eles estão lá impedindo as estradas. Eu disse para ele, talvez seja. Mas para mim importa mais pensar que aquele movimento deles, eles não estão interrompendo nada. Na verdade, eles estão querendo um fluxo contínuo daquilo que está instaurado nesse país enquanto terror, enquanto fascismo, enquanto tudo isso. Eles interrompem, não querem interromper nada, né? Eles não querem atrapalhar o caminho de ninguém. Eles querem que continue um fluxo que está instaurado nesse país. Uhum. É só dar mais. Eu falo demais, gente. Adoro, né? Mas outro exemplo, eu estava como professor da educação básica, né, na prefeitura, que de Fortaleza, na escola pública, de sexto ao nono ano. Na verdade, em três escolas ao mesmo tempo. E aí tinha uma turma de oitavo ano, que é o oitavo ano já é aquela galera bem animada, que ainda não tá com desgosto do nono ano, mas já não é mais kid como no Uhum. sexto ano, né? Então, uma coisa assim bem. E esses alunos, né? Uma turma assim que tinha um carinho por mim, eu tinha um carinho por eles enorme. Esses alunos fizeram um cartaz que era, segundo eles, sobre arte LGBT, sobre. Era uma semana LGBT, algo assim. Aí fizeram a bandeira LGBT lá no cartaz. Quando eu cheguei na sala, eu já vi que tinha assim, algo diferente, né? Eles estavam praticamente todos me esperando na porta da sala. E aí começaram, professora, 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 rasgaram nosso cartaz. Aí eu vi, né, o cartaz lá todo rasgado, tipo, era assim na bandeira. E, ao mesmo tempo, quando eu vou, assim, tentando acalmá-los e ir pro birô, eu olho para um dos alunos, que era, enfim, eu vou falar, porque era o líder da turma, e ele tava, né, eu sabia que ele é meio conservadorzinho, ele vem de uma família conservadora, né, embora todos os paradoxos que estragam para uma escola pública, mas eu notei que ele estava com o celular gravando na parte de baixo da mesinha deles. Uhum. Então, eu vi que ali tinha, de alguma forma, um lugar muito armadilhado para mim, que é o que acontece na escola o tempo todo, né? Enquanto instituição, para uma travesti que é professora. Uhum. São armadilhas sempre. E eu já fiquei meio atenta. E aí eu me vi interpelada por eles para dar uma solução, ou trazer para eles algo que desangustiasse eles, tanto no nível LGBT quanto em um pensamento de arte, que trouxesse algo para combater ou para ajudar eles nesse movimento que era ter tido cartaz LGBT rasgado. E eu olhei pro cartaz e fiquei, sabe, quando a gente vai longe e volta, e eu só consegui dizer para eles assim, gente, talvez, como professor de arte, tudo eu vou falar para vocês é que um cartaz rasgado às vezes quer dizer mais do que um cartaz inteiro, né? Então, essas coisinhas do cotidiano que vão dando para mim, assim, um lugar de sempre me surpreender com aquilo que eu faço, ou com os caminhos que eu vou seguindo. E estou falando de educação, porque para mim também é essa coisa, ateliê de invenção em arte, né? São coisas inseparáveis do meu fazer. Mas é isso, assim. Então, vou falar um pouco da tua dissertação de mestrado, através da metodologias, né? Tem um capítulo, tem um título muito contundente, eu achei, que é o que, que é um momento em que você coloca assim, não sei se sou travesti, alguma coisa assim, mas posso dizer nós travestis. Na verdade, não é bem esse o título, né? Você lembra como era? Não
sei se sou capaz, não sei se sou capaz de dizer o que é travesti, mas sinto há todo tempo a urgência de fabricar em mim um corpo travesti. Uhum. Não, não é esse. É o outro. Não. Que é o seguinte, que é não sei o que é essa, Não sei definir o que é não sei o que é essa travesti e ao mesmo tempo sou capaz de falar de um nós travestis. isso, exato, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco esse capítulo, que é um capítulo que você vai, de alguma forma, isso vai aparecer em outros momentos do trabalho, que a gente pode falar da parte que você vai falar da arte travesti com crise, ou da escrita travesti com crise, mas é também uma crítica a movimentos identitários, é uma crítica ao cis, que quer colocar a travesti ou trans, né? A partir de indicadores muito fáceis de serem classificados, identificados e por aí vai, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse capítulo da tua dissertação. Uhum. Tá, eu volto pro risco. Para mim, assim como a Dodge Leal, que é uma pensadora que eu amo, que é minha orientadora de doutorado, inclusive, e amiga, ela tem um negócio de dizer assim, ela diz que falar de arte travesti é uma falar arte travesti é uma redundância. E para ela, eu falei de arte enquanto perigo, né, enquanto risco. Para ela, o nome travesti só serve para lembrar a arte que ela tem essa função de perigo, de risco. E eu venho pensando, inclusive, isso a partir das giletes, né? Como, como enquanto materialidade na arte. Eu venho pensando como, eu vou voltar para essa, é sobre essa questão, é girando em torno dela. Como as giletes, as lâminas de barbear, enquanto materialidade, né? E aí vai virar símbolo, vai virar figura, twist, elas habitam o imaginário da sociedade, da sociedade brasileira, de uma forma muito forte, como esse lugar de risco e que está intrinsecamente ligado ao corpo travesti, né? Uhum. Eu gosto muito de pensar, inclusive, que talvez as lâminas de barbear sejam um órgão que a gente inventou, né? E elas vêm nessa perspectiva, pelo menos no meu trabalho, elas vêm muito nessa tentativa de entender essa dupla dimensão do perigo, que é, ao mesmo tempo que eu represento perigo, porque uma travesti pode chegar para você e lhe cortar, e lhe dar um vrá, né? A gente sabe que essa história toda, que vem lá da ditadura militar, enfim, e que não condiz com o que é de fato, né? O que foi esse movimento. Mas ao mesmo tempo que tem isso, é esse travesti que ameaça sua família, ameaça sua certeza, ameaça que você tem como belo, como um bom gosto, como, sabe? Que ameaça tudo aquilo que você tem seguro, ela também é vítima do perigo, porque ela está no país que mais mata, e todas aquelas dados, né? Que são chocantes, que eu preciso nem repetir. Quando eu começo a falar desse nós, muito a partir da J. Mombassa, que é também outra autora, outra pensadora, outra artista que eu gosto demais, assim, que eu tenho trabalhado há muitos anos, que tu não te dá sorte de viver na Terra, sobre a Terra, com a Terra, no mesmo tempo que ela. A Jota pensa, no livro dela, que no Não Vamos Matar Agora, que pensa para a travestilidade enquanto alternativa, talvez, a uma identidade, ela pensa na travestilidade enquanto quebra. E ela vai, inclusive, sim, eu não gosto de falar de metáfora, mas ela vai ilustrar isso, vou falar ilustrar, que é pior. Como no momento que uma vidraça se estilhaça. Então ela diz assim, que esse conjunto que seria a travestilidade não é nem o momento que a vidraça está ali parada, uma janela de vidro está ali parada, nem o momento que ela explode, está tudo no chão, aqueles cacos que ficam no chão. Ela vai pensar exatamente nessa desordem, que é quando ela papoca, a vidraça papocou. E sabe como está aquele conjunto de vidros que ninguém sabe se vai matar a gente, ninguém sabe se vai furar o olho do gato, se vai cair no chão, se vai é aquele instante do arrebentamento, ó, e para brincar com arrebatamento, né? Do arrebentamento, da quebra, que seria talvez uma forma interessante de pensar a travestilidade enquanto povo. Vou falar enquanto povo, porque é uma coisa curiosa. A gente nem é tida enquanto povo, né?
Socialmente, a gente não, nem, inclusive nos direitos humanos, a gente não é tido enquanto povo. A gente não é tido enquanto uma categoria que é um povo. Para a maioria das pessoas, a gente é uma invenção exatamente do século XX, né? Coitados, se conhecem tudo, né? É, mas a própria Jota pensa que talvez, e várias outras pensadoras, que talvez a gente não vá se espalhar enquanto povo, ou se formar enquanto povo. Talvez seja uma proposição da gente se espalhar enquanto peste. E aí, para mim, quando ela fala de peste, e as outras gatas vêm falar também, né, agora na exposição que eu que está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea, aqui de Ceará, que chama Linda Quanto Sol, um dos salões chama Peste, né? E eu vejo que é esse movimento, e a gente tem aprendido muito com os últimos anos, né? Todos esses processos, o coronavírus, por exemplo, pensar tudo isso me convoca a pensar essa identidade que nessa identidade não, mas esse agrupamento que se forma no contágio, que tem a ver com esse risco e que tem a ver com esse movimento de rebeldia, que não é mais o que eu acho quando eu olho hoje para várias travestis que são tão diferentes entre si, eu vejo que não é mais um movimento de rebeldia simples, não é um movimento de rebeldia óbvio. É um movimento de rebeldia que vai nesse sentido de não entendimento de desordem do mundo mesmo, sabe? De desordem daquilo que para as pessoas virou corriqueiro. Desordem de palavras que para as pessoas é muito, sabe, sólido. Então, eu estava vindo no carro falando com a Jares, que é uma amiga que está aqui conosco. Jares é performer, é da dança lá de Recife, veio visitar aqui, maravilhosa. Tá aqui atrás das câmeras, muito fina, me olhando. Jares, eu estava vindo com o Jares no carro e estava pensando que. Eu disse assim: ai, Jares, adoro ver vídeo de travesti. Assim, uns vídeos antigões das gatas. Aí eu me pego assistindo e tal hora a gata tá se chamando de ele, sabe? Que não é um lugar que eu quero chegar, acho que já andou para outro canto aí. Não é isso que eu quero reivindicar. Mas ver ela ali, na força dela, naquele movimento, operando um lugar de rebeldia com a própria linguagem, que era a rebeldia do povo, que é indissociável daquilo que ela se, se faz, se constrói, Uhum. é muito incrível, assim, né? Então, para mim, ainda há um movimento travesti, ainda tem que nascer, não sei se nascer de novo, renascer um movimento travesti que vai nessa rebeldia com aquilo que eu falo que é a própria tirania da linguagem, com essa linguagem que torna tudo um só, com essa vontade de engavetar, com essa vontade de tudo isso, assim, né? Eu gosto muito também de uma autora que chama Camila Souza Bichada, que é uma teatróloga argentina, tem livros super conhecidos, né? As Malditas, por exemplo. Ela tem em um desses livros uma nota da autora, uma nota dela que começa o livro, né? Chama A Palavra Travesti. E ela fala muito sobre como esses movimentos eles não dão conta ou esses vários movimentos, como os que a gente conhece hoje, que chegaram na universidade, né? Diferente de outros lugares, que chegaram na universidade primeiro e que depois vão se espalhar pelas ruas. Como eles não dão conta de tudo que acontecia com a gente aqui e em outras terras, isso que a gente chama de América Latina, por exemplo, eles aconteciam no mesmo momento em que a gente só queria tratar de sobreviver, de fuder, de comer, de se alimentar, nem que fosse com terra. Para mim é muito, muito, muito poderoso, sabe? Pensar nesse lugar. Que é um lugar também parecido com a Suzy Schock pensa sobre ser alheia. Às vezes é uma coisa menos sobre pós alguma coisa, ou sobre assumir um lugar e muito mais sobre existir ali um processo de fabricação de vida que lhe torna alheio a isso, que não é irresponsável politicamente, porque ela está tratando de viver, de se alimentar. Então, assim, é uma função política que todo mundo deveria se ocupar dela, inclusive, né? Uhum. Mas que torna a gente alheio a isso no sentido de não cabe falar assim, sabe? Uhum. Eu não sei falar, eu esqueci as palavras que a norma sussurrou aos meus ouvidos. Eu esqueci como devo falar, como devo dar aula, como devo performar. Para mim,
um processo de aprender a esquecer, inclusive, esquecer esse processo identitário, esquecer como se age a partir de uma lógica identitária, esquecer para conseguir fazer nascer outras coisas, outras formas de lidar, outras formas de convívio e de contágio. Sim. A pessoa trans, ela é chamada para a universidade para ser objeto de pesquisa. Como é essa tua relação com a universidade hoje? É muita coisa, sempre muita coisa, né? Ai, gente, esses papos da gente. É, assim, escrevi um texto recentemente que a gente ainda não publicou no Instagram, então ele ainda não existe, né? Porque hoje em dia, se você não publica no Instagram, nem a comunidade acadêmica sabe que existe. Isso é triste, né? Mas enfim. Que chama Travestilidade Ambiental, falando de curadoria a partir de três experiências curatoriais, né? Mas para pensar uma travestilidade ambiental, para pensar essa relação da travestilidade a partir da ecologia, né? Que é um lugar que tem me interessado bastante. Inclusive, quando eu falo de travesti hoje, eu não estou falando mais de, né, a gente estava falando sobre identidade, por exemplo. Não me interessa mais essa cognição humana sobre tudo, certo? Então, quando eu tô falando de travesti, às vezes eu estou muito mais falando de uma subespécie, de uma espécie, do que de um corpo ou de uma resistência humana específica, de uma forma de ser específica no mundo, certo? Falando muito mais enfim, de transmutação e de transição, que é o que eu acho que tem me interessado. Por que que eu falei disso? Porque quando eu lancei esse texto, eu falei um pouco sobre um processo, né? Que é, para mim, um processo de queerfetinagem. Eu vejo, por exemplo, hoje, assumindo, né, lugares na universidade e sendo sustentados por esses lugares professores ou pesquisadores, né, que a gente considera os mais críticos que a gente tem, os mais foda que a gente tem, né, que são, por exemplo, professores homossexuais, brancos, que estão ali sustentando até hoje numa disciplina que é uma disciplina sobre queer, né, é sobre mesmo, né, sobre queer. Enquanto a gente tem muito raramente, se eu penso, uma ou duas disciplinas que são pensadas na arte a partir da travestilidade ou a partir de outros lugares de gênero e ministrar para pessoas travestis, né? Para vocês terem ideia, a gente tem hoje duas pessoas, na verdade, uma pessoa trans doutora em artes no Brasil, que é o Elton Panambi, um homem trans, Uhum. né? A gente tem professores, Dodge, por exemplo, professora no curso de arte, mas é doutorando em psicologia. Então a gente só tem o Elton no Brasil enquanto doutor trans, pelo que eu sei, assim, e pelo que eu converso com muita gente, até hoje ainda é isso, né? A gente está em quê? Em 2030, 24. né? Podia ser 2030, talvez seja essa mesma realidade. Não vai ser porque agora a gente tem essa leva de doutorandas em arte travestis, né? Que eu me incluo nessa lista aí, mas que não é nada fácil. No Nada. Instituto de Cultura e Arte da UFC, você teve professoras trans ou Não, travestis? não, E ao não. longo da sua trajetória, na pós Santa Catarina? A minha orientadora, né? A Dodge é uma das poucas professoras Ah, trans, certo. foi a primeira a se efetivar no ensino de arte superior por todo mundo, assim, Uhum. né? Então, isso já dá pra gente, estou falando aqui de realidade mesmo, enquanto, né, pesquisadoras, já dá, mostra pra gente um abismo, né? Um abismo que é produzido e sustentado pela universidade, enquanto, por exemplo, produção epistêmica. Então, todo o esforço de colocar um conceito, o esforço, tem que ser um esforço, né? De criação de um conceito, isso é bom, mas é exaustivo. Às vezes eu queria referenciar muitas outras pessoas que estão ali, mas eu não consigo, pelo menos nos moldes formais, porque elas não estiveram ali, ocupando esse espaço, né? Isso já dá talvez dê, né, pelo menos uma dimensão do que é esse esforço conceitual, do que é esse esforço epistêmico, do que é essa falta de justiça epistêmica, do quão é importante essa criação de metodologias travestis também na universidade. Para que outro, sabe, quando eu vejo assim, não é
enfim, não é sobre mim, mas quando eu vejo essa pesquisa, por exemplo, das traveca metodologias sendo usadas por uma travesti que está na graduação, às vezes em letras, em educação, em outra coisa, eu fico muito feliz no sentido não de ser usado, embora eu adore ser usado às vezes, sabe? Gosto muito dessa relação, né? E faço super isso com os autores, inclusive de Haddad. Mas porque eu vejo assim, minimamente parece que ela tem ali um suporte, que ela achou um lugar, sabe? E é uma responsabilidade que a gente carrega, inclusive, porque às vezes eu não quero criar um lugar onde alguém possa se sentir representado. Por que que eu tenho essa obrigação enquanto pesquisadora, enquanto eu vejo vários colegas cis fazendo uma pesquisa sobre um, sabe? Que é massa também, mas que é outro lugar que não precisa assumir isso. Então tem essa responsabilidade, tem primeiro esse abismo, que é uma falta de justiça epistêmica, em segundo, né, que pelo que eu estou colocando, essa estrutura que eu estou fazendo aqui, tem essa realidade da gente sempre ter que produzir, parece que dando conta de um campo inteiro, porque o campo não existe, né? E isso vai gerar diversos processos. Hoje mesmo eu estava comentando sobre como a gente é chamado de louca, sobre como a gente é colocada em lugares de loucura mesmo, nas graduações, Uhum. né? Há pouco tempo atrás, assim, eu estava, não vou falar de professores específicos, senão a gente vai ter que cortar, mas eu estava enfrentando isso de uma maneira muito forte. Sabe? Essa pesquisa não tem sentido. O que você está fazendo não tem sentido. Não tem, não cabe. Não pode acontecer. E depois que é publicado pela primeira vez, assim, então o mínimo aparece no SESC, e aí a professora fica fã, né?